Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que estará nos acompanhando também pelo YouTube, que essa mensagem ela venha encontrar lugar no seu coração e que certamente a sua vida possa ser muito abençoada, da mesma forma que nós estamos sendo abençoados. Para isso, nós vamos te convidar a fazer a leitura da palavra em 2 Samuel, no capítulo 21, versículo 10 e 11. 2 Samuel, versículo 10 e 11. Né? Tá. Leamos. Então, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da seca, até que destilou a água sobre eles no céu, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Até aqui. Eu te convido a estar fechando seus olhos. Tipifica aqui tudo aquilo que é o seu problema, a sua dificuldade, as coisas do mundo vão ficar para trás. Nesse momento, a única coisa que importa é você abrir os seus olhos espirituais para o Deus vivo, Deus maravilhoso. E nós o fazemos desta forma. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar. Nós já te louvamos, bendizemos o teu nome. E agora, Senhor, fala conosco nesta mensagem, neste dia tão especial. Assim, Senhor, nos abençoa, no nome poderoso, precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. O texto que nós lemos, ele fala a respeito de uma mulher. E o nome dessa mulher é Rispa. Quem é Rispa? Ela vem a ser uma concubina do rei Saul, com quem ela veio a ter filhos. Até aqui, vamos paralisar a sua história para observar de que quando o povo de Israel ele atravessa o Mar Vermelho, ele vai atravessar todo o deserto e vai pecar, vai errar, e toda aquela geração que havia sido liberta do Egito, ela vai perecer no deserto por causa da desobediência. Menos 2 homens, que a igreja vai se lembrar. Um é Josué e o outro é Caleb. E Josué ele vai suceder Moisés na entrada da terra prometida, quando eles vão atravessar o Jordão para entrar na terra prometida. E tudo isso vinha como um propósito de Deus. Era uma terra que mana leite e mel. Portanto, havia ali muitas adversidades, muitos adversários, e havia uma cidade altamente fortificada. E essa cidade fortificada, ela vai, num determinado momento, cair por um milagre maravilhoso de Deus, onde o povo de Israel não precisou guerrear contra aquela cidade, mas o toque de trombetas rodeando a cidade fez com que eles, desbaratados, ficassem o exército ali contra o exército. Então, o povo atravessa aquela situação e vai entrar na terra prometida. Chegando na terra prometida, todos os povos ali da região ficaram atemorizados com o povo de Israel que estava agora na terra. E o povo, ele vai pedir aliança com Israel, dizendo que eles vinham de uma longa viagem,
essa coisa toda. Entretanto, eles vinham de muito perto, que se tratava dos gibeonitas, um povo pagão, um povo que não tinha aliança com Deus. E Josué vai fazer aliança com eles, dizendo que eles seriam libertos de qualquer atitude por parte de Israel. E esse concerto ele vai se perdurar durante muito tempo. Então, meus amados, a história bíblica ela fala de um momento muito especial, de um momento em que o povo de Israel ele inicia sendo direcionado por juízes, sendo que o último juiz sacerdote veio a ser Samuel. E Samuel é chamado desde muito novo, ao ponto de que quando Deus chama ele, Samuel, ele novinho, ele não conhecia a voz de Deus, ele vai diante ali do sacerdote Eli e diz assim para Eli: me chamaste? Eli disse assim: não, eu não te chamei. Volta para sua cama e dorme. Ele voltou, novamente ele ouviu a voz: Samuel. Ele vai a Eli novamente: o sacerdote está me chamando. O que queres? O sacerdote disse assim: eu não te chamei. Mas ele, sacerdote, entendeu: Deus está falando com essa criança, com esse jovem. Quando você ouvir a voz novamente, diz: eis-me aqui. Mais uma vez a voz do Senhor veio até Samuel. E Samuel disse assim: eis-me aqui, Senhor. E Deus fala com ele: olha, eu vou fazer uma coisa em Israel. O sacerdote Eli, com seus 2 filhos, eles estão na situação de herege e pecando contra mim, e eu já os rejeitei. Só para ter uma ideia, para não deixar ninguém curioso, aqueles 2 filhos um dia eles vão para a batalha, e a arca de Deus andava diante do povo de Israel, e aqueles 2 sacerdotes foram guerrear, colocaram a arca na frente, e houve uma derrota total, e aqueles 2 filhos de Eli morrem. Chega a notícia para Eli: olha, seus filhos pereceram na guerra. Ele já velho, quase cego, ele tomba da cadeira para trás, cai e morre. No mesmo instante, uma das esposas dos seus filhos que haviam sido mortos, ela ouve a notícia e ela estava grávida. Ela, naquele momento, ela gera o filho e morre. E o nome do filho é Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. Fica o primeiro exemplo aqui para nós. Nós não podemos usar o nosso Deus como um amuleto. Eu vivo a vida inteira longe dele. E quando tem um problema, eu grito por Deus. Mas a gente não reverencia ele. Não tem ele como Senhor. Esse é o fato. E Samuel vai crescer ali aos pés do Senhor. Quando o sacerdote Eli estava, a palavra diz que a luz do templo estava quase se apagando.
Mas Deus sempre levanta alguém para que o seu nome seja glorificado. Esse alguém é cada um de vocês que está aqui hoje. Pode glorificar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, ele vai começar a liderar ali o povo. O tempo vai passar. Ele já se torna um profeta idoso. Sabia, o povo tem o costume sempre de querer copiar as coisas que estão no mundo. O povo de Israel começou a olhar em volta. Peraí, todos os povos têm um rei. Por que nós não temos um rei? Porque eles não precisavam. O rei deles era o Senhor. E eles começaram a clamar com Samuel: não, nós queremos um rei. E Samuel vai chegar diante do Senhor e falou: Senhor, o povo está me rejeitando, porque eles querem um rei. O Senhor disse assim: olha, avisa para eles de que o rei, ele vai pegar as suas filhas e vai levar para o palácio para ser escravas no palácio. Vai pegar o que você tem de melhor, que são os seus filhos, e vão colocar nas fileiras do exército para morrer nas batalhas. Samuel volta para o Senhor: Senhor, estão insistindo que querem. Ah, é? Tá bom. Eles me rejeitaram, Senhor. O Senhor disse assim: não. Eles não te rejeitaram. Eles rejeitaram a mim. Mas eu darei um rei. E levanta ali Saul. É onde inicia a nossa mensagem. Levanta Saul, um jovem bonito, diz que ele, o homem mais alto que tinha em Israel, ele não chegava aos ombros de Saul. E Saul é levantado rei. Samuel disse assim para ele: olha, daqui a 7 dias nós não vamos nos encontrar, porque aí nós vamos sacrificar o Senhor e o Senhor vai confirmar o seu reinado. Deu, não? Pois bem. Passou os 7 dias, está o povo todo reunido com Saul. O profeta não tinha chegado ainda. E Saul pegou e disse assim: olha, vamos sacrificar o Senhor. E oferece ali sacrifício ao Senhor. Ele era rei, mas ele não era sacerdote. O sacrifício teria que ser feito pelo sacerdote. Quando ele acaba de sacrificar, chega Samuel. Samuel olha aquilo e diz assim: Saul, o que você fez? Ah, se você tivesse ao mínimo obedecido, o seu reinado seria confirmado. Mas agora Deus te recusou. Por que, Saul? Fica aqui essa mensagem para nós jovens que aqui estamos. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta eu querer dar tudo para minha mãe quando eu não quero respeitá-la. Não adianta. E assim, Saul, ele passou até a vida dele atormentada por um espírito mau. Entro no texto da mensagem lida. E a palavra diz que Saul, ele no zelo pela casa do Senhor, ele vai promover uma matança do povo de Gibeão, esquecendo-se que havia ali um concerto com aquele povo. Ele vai e mata. E a palavra diz que logo depois Davi é o rei levantado e houve uma grande fome na terra por 3 anos. E foram consultar o Senhor. E o Senhor diz assim:
foi porque Saul, no seu tempo, matou um povo do concerto. Você tem um concerto com o Senhor. Ninguém pode botar a mão em você. Então, Davi disse assim, agora o que eu vou fazer? Chamou o povo ali, e o rei Gibeão, o que nós podemos fazer? Ele disse assim, vocês vão me oferecer filhos de Saul para ser enforcado. E naquele momento é oferecido para eles os 2 filhos de Rispa. Guarda esse nome, os 2 filhos de Rispa. Quem era Rispa? Ela era concubina de Saul. Qual o nome deles? Arnon e Mefibosete. Pois bem, onde está escrito isso? 21:8, né? 21:8, para nosso entendimento, olha, 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete. Como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, e Meulatita. Eles pegam aqueles 7 filhos de Saul, enforca-os e joga ao relento. Mas lembra bem disso daqui, ó. 2 filhos de Rispa. E eles pegam os corpos daqueles 2 filhos de Rispa e jogam sobre uma pedreira. E Rispa, coloca ali para mim, por favor, o versículo 10. E Rispa, ela toma um pano de silício, estende ali sobre as pedras. O corpo dos 2 filhos estava ali. Ela estende ali sobre a pedra e fica ali. Sabe por qual prazo? 6 longos meses. Por que isso? Deuteronômio 28:26. Deuteronômio 28:26 diz: o teu cadáver será por comida a todas as aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os espantará. Então havia ali uma situação que era desonroso o corpo ser submetido para que ele fosse predado por animais e, igualmente, pelas aves de rapina. E ela fica ali aqueles 6 meses ali, guardando, protegendo o corpo dos seus 2 filhos, a fim de que eles não fossem devorados. Mas são 6 meses. Imagina. Eu descubro com muita facilidade que se eu começar aqui perguntando pelo Mateus qual o nome da sua mãe, a primeira coisa que vem no seu coração é: ela se chama amor. E eu pergunto também o jovem Gabriel: como é que se chama sua mãe? Ele dirá: ela se chama felicidade. Pergunto para mim: como é que se chama a minha mãe? Sofrimento. Como é que se chama a mãe da pastora Maria? Ela se chama de resistência. Qual o nome da mãe da irmã Dolores? Honra. Até o último dia de vida ela honrou a sua filha. Olha que coisa maravilhosa. Nós aprendemos de que neste domingo
todos nós que temos a felicidade de ter ao nosso lado a nossa mãe, aquela que foi escolhida, olha, aquela que foi escolhida por Deus para gerar uma vida, e esta vida ela se faz presente em cada um de nós neste dia. Ela foi reverenciada. Entretanto, pastor Carlos, que vos fala, sempre tem uma frase, e esses dias nós ainda estamos falando, todos nós sentimos uma vontade inabalável de viver muito. Quando nós chegamos, como eu, aos 70 e tantos anos, quase 80, ainda quero ver se dá para viver mais 70. Porque eu sei que quando chegar a 70, eu vou buscar viver mais 70. E assim acontece com toda a humanidade. Por quê? É simples isso. É simples. Por que nós queremos viver? É isso que as pessoas não te explicam. A igreja nem sempre explica. Mas a palavra ela diz isso claramente. Né, Carlos Manuel? Carlos Manuel, se eu perguntar para ele, ele coloca na hora o texto. Você quer ver? Eu não vou nem precisar falar. Eclesiastes 3, 11. Né? Nem precisei falar, ele já colocou lá. Tudo fez formoso em teu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Meus amados, minhas amadas, o mundo aqui, lembrando a todos que Eclesiastes está no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele foi a maior parte escrito em hebraico, na língua hebraica. Claro que alguns trechos, por exemplo, do profeta Daniel, foi em aramaico. E mundo aqui, mundo, no hebraico, significa, quem sabe? Pode falar, eternidade. Então Deus pôs dentro dos nossos corações a eternidade. É por isso que nós brigamos pela vida. E eternidade é vida, não é extinção, não é morte, não é temporal. É para todo sempre. Por isso que nós, quando contraímos uma simples gripezinha, se é que eu posso chamar que há alguma enfermidade simples, a primeira coisa é correr e buscar um socorro através de um medicamento. Quando a coisa não melhora, eu procuro um médico. Eu não preciso disso, porque a pastora Maria cuida de mim direitinho. Eu corro para ela, ela me dá um comprimido. Eu estou com dor de cabeça, ela me dá um comprimido para o estômago. Eu estou com dor no estômago, ela me dá um comprimido para dor na perna. É assim, pastora Maria? Né? Eu melhoro, mas eu melhoro. A verdade é essa. Então, veja bem, é por causa da eternidade. Você tem a eternidade dentro de você. Mas aí há uma história mais perigosa nessa questão. Qual é o perigo? O perigo dessa história é você cumprir o seu tempo aqui na terra e morrer sem salvação.
Mas isso é um assunto para ser tratado em outra oportunidade, tá? Mas lembra bem disso. Eu quero viver porque eu tenho a eternidade dentro do meu coração. Por que você não tem a eternidade dentro da sua mente? Porque a mente, ela é volúvel. Hoje eu penso bem a respeito de alguém, amanhã eu já não penso mais. Alguém me fez um bem, eu a chamo de amiga. De hoje para amanhã ela não pode me atender, ela quase que vira minha inimiga. Então presta bem atenção nisso, tá? Pois bem. E lembra dessa fidelidade desta mãe. Ela fez alguma coisa especial, sim, mas todas as mães, elas fazem coisas especiais. Testemunho que nós podemos dizer, a minha mãe é uma mulher especial. Quantas vezes ela passou a noite com fome para que pudesse alimentar seus filhos. Qualquer uma das mães que aqui estão não faria nada diferente disso. Então, a elas, seja essa mensagem. E para você que está aí no YouTube, também lembra de uma coisa. Valorize aquela que Deus elegeu para te trazer à existência. Que Deus nos e os abençoe ricamente.